Esta manhã traz notícias agitadas para a Boeing. Aviões Boeing 737 MAX com lemes defeituosos. Alerta emitido sobre aviões Boeing com funções que podem travar em voo. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes emitiu um alerta urgente de segurança afetando o Boeing 737 MAX e alguns 737 NGs mais antigos. Então, qual é o problema agora? É sério? E o mais importante, em quanto tempo pode ser consertado? Fique ligado. Eu sei que comecei muitos dos meus vídeos recentes desta maneira, mas a Boeing realmente não precisa de mais uma crise agora? No momento desta gravação, os funcionários da Boeing em suas principais unidades de produção em Washington e outros locais permanecem em greve, impactando clientes e fornecedores da empresa. Claro, o ciclo de notícias não espera por ninguém. Então, a Boeing se encontra mais uma vez nas notícias pelos motivos realmente errados, porque no dia 26 de setembro, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes emitiu uma recomendação urgente de segurança envolvendo o sistema de leme do Boeing 737. O documento explica que, em circunstâncias muito específicas, o leme nos Boeing 737 afetados poderia ficar preso ou restrito. Agora, o leme é o grande controle de voo na parte de trás do estabilizador vertical e normalmente controla a aeronave em torno do eixo da mandíbula, o que é crucial para a viragem coordenada, controle direcional no solo, pousos com vento cruzado e também em caso de falha do motor. Agora vou explicar quais são esses problemas específicos com o leme desta vez, mas quero deixar uma coisa muito clara antes de continuar. Este problema não tem nada a ver com os acidentes de leme em posição máxima, envolvendo gerações mais antigas do 737 que você pode ter ouvido falar. Agora, eu posso entrar em mais detalhes sobre esses acidentes em um momento posterior no canal Mentor Pilot. Mas o que você precisa saber é que esses eventos envolvem a atuação hidráulica do leme em si, que não é o mecanismo sobre o qual o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está falando agora. Então, qual que é esse novo problema? Bem, essa história surgiu após um incidente que ocorreu no início deste ano, no dia 6 de fevereiro de 2024. Aconteceu com o voo 1539 da United Airlines, operando de Nassau, nas Bahamas, para Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Agora devo enfatizar que ainda não temos o relatório final sobre este incidente, mas o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes publicou um relatório preliminar cerca de um mês após o incidente, apresentando os fatos básicos. A aeronave envolvida era um Boeing 737 MAX 8 de 4 anos com o número de cauda N47280 e foi originalmente construído para a Air Italy, que infelizmente parou de operar em 2020 antes mesmo de poder recebê-lo. E isso, o fato de que este avião específico foi originalmente construído para alguém que não a United, é uma parte chave desta história, como você verá em breve. O voo do incidente tinha a bordo 155 passageiros, 2 pilotos e 4 tripulantes de cabine. De acordo com relatos, a maior parte do voo transcorreu sem incidentes e dentro da normalidade. Mas os pilotos enfrentaram um problema inesperado logo após terem pousado na pista 04 direita de Newark. Veja, quando o capitão que estava pilotando tentou mover o leme para manter a aeronave centrada na pista, ele rapidamente percebeu que os pedais do leme estavam completamente presos, ou pelo menos pareciam presos em resposta à aplicação normal de pressão no pé, como ele disse mais tarde. Então, pensando rápido, o capitão usou o leme esquerdo do cockpit para direcionar a roda do nariz e manter o controle direcional. Os pedais do leme também estão conectados à roda do nariz e podem direcioná-la limitadamente. Então, normalmente não usaríamos o leme durante o pouso, pois pode mover a roda do nariz muito rápido e abruptamente, sendo desconfortável em altas velocidades. Apesar da rapidez dos acontecimentos, no final, tudo se resolveu satisfatoriamente. Os dados do ADS-B do voo não mostram qualquer desvio significativo da linha central. E quando a aeronave saiu da pista em alta velocidade, o capitão pediu ao primeiro oficial para verificar se os pedais do leme dele funcionavam melhor. Mas o primeiro oficial descobriu que seus pedais estavam basicamente congelados também. Logo após, um dos pilotos, possivelmente o primeiro oficial, bateu com força nos pedais, finalmente os desemperrando. Depois disso, o capitão tentou os pedais novamente e descobriu que agora estavam funcionando normalmente. Enquanto isso, ninguém sentado atrás dos pilotos notou algo incomum.
A aeronave taxiou até seu portão, onde todos desembarcaram normalmente e seguiram seu caminho, exceto pela aeronave, que foi retirada de serviço imediatamente. No início, os engenheiros da companhia aérea não conseguiram identificar nenhum defeito óbvio no mecanismo do leme ao examiná-lo. Mas quando eles baixaram os dados do gravador de voo, eles viram que o leme havia permanecido preso durante o pouso e a rolagem, e também que foi necessário uma boa quantidade de força no pedal para que o sistema se soltasse. 3 dias após o incidente, a United Airlines fez um voo de teste para ver se o problema poderia ser replicado. E, para sua surpresa, eles descobriram que poderia. Dessa vez, porém, os pilotos verificaram e identificaram o problema no leme de direção enquanto ainda estavam em altitude. Após a identificação do problema, o voo de teste foi interrompido e a aeronave retornou para Newark, onde a tripulação pousou em segurança, provavelmente depois de conseguir reposicionar o leme de direção. E foi neste ponto que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes foi notificado sobre toda a sequência de eventos e sua investigação sobre todo esse assunto começou. Agora, além do próprio Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, a investigação também envolveu a United Airlines, a Boeing, a Administração Federal de Aviação e também uma empresa chamada Collins Aerospace. E o motivo de a Collins fazer parte de tudo isso foi porque o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes descobriu que o problema envolvia uma peça chamada atuador de orientação de desenrolamento que havia sido fabricada pela Collins Aerospace. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e os engenheiros da United Airlines descobriram que a peça funcionava perfeitamente em testes no solo após o incidente de 6 de fevereiro. Quando o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes testou a peça novamente, após submetê-la a temperaturas muito frias, eles descobriram que sua função ficava seriamente comprometida. Então, por que isso aconteceu? Bem, chegaremos a isso em breve. Mas o que torna essa história particularmente estranha é que a peça envolvida nem estava sendo usada quando começou a apresentar problemas, porque na verdade havia sido desativada a pedido da United Airlines. Então, quão raro é esse problema? O que essa peça faz mesmo? E se não estava em uso, então o que estava fazendo lá? Bem, como você pode imaginar, havia muitas histórias diferentes circulando na imprensa quando essa notícia foi divulgada. E com a enxurrada de atualizações relacionadas à Boeing, eu queria obter uma compreensão verdadeiramente abrangente da situação. Para entender o que é o atuador de orientação de implantação e o que ele estava fazendo nesta aeronave, temos que falar um pouco mais sobre o sistema de leme do 737. Os pedais de leme do Boeing 737 podem mover o leme de várias formas. Inicialmente, eles se conectam por cabos a um mecanismo de tubo de torque, que está ligado a uma unidade de controle de energia principal e uma de reserva, ou PCU. Este é um sistema de circuito fechado, o que significa que a posição dos pedais corresponderá à posição do leme e vice-versa. Mas há mais complicações neste sistema, porque ele também é projetado para reduzir a quantidade de deflexão que os pedais impõem no leme à medida que a velocidade da aeronave aumenta, a fim de diminuir seu efeito e evitar grandes forças na quilha. E além disso, a PCU também incorpora a operação do amortecedor de guinada, que move o leme automaticamente em voo para contrabalançar algo conhecido como rolagem holandesa, e também para ajudar os pilotos a coordenar as curvas com a rolagem dos ailerons, mas os pilotos externos trabalham em conjunto com o amortecedor de guinada. Então, em circunstâncias normais, os pilotos externos não controlam diretamente o leme, o que logo se tornará importante. Agora, é claro, há muito mais no sistema de leme do que isso, incluindo muita redundância e procedimentos de falha, mas o que você precisa entender é que esses sistemas foram atualizados e modificados várias vezes ao longo da história do 737. Isso inclui o que fizemos com ele após aqueles acidentes de leme duro nos anos 90. Mas, novamente, esses acidentes e sua resolução antecederam a introdução da família 737NG e MAX. Então, aquelas modificações não tiveram nada a ver com este incidente. Mas alguns 737 têm outro sistema separado que também pode mover o leme. É aí que entra o atuador de orientação de deslocamento lateral. Veja, o que esse atuador realmente é? Um tipo de mecanismo servoelétrico? No interim, no relatório provisório, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes descreveu a peça com defeito como um servo de orientação de desenrolar do leme com o número de peça SVO 730.
Essa peça está relacionada ao piloto automático do Boeing 737. Refere-se especificamente a abordagens de sistema de pouso por instrumentos e pousos automáticos. Agora, se você é um espectador regular no canal Mentor Pilot, pode se lembrar de que geralmente nos referimos a 3 tipos de sistemas de pouso por instrumentos ou abordagens de sistema de pouso por instrumentos dependendo do equipamento disponível no aeroporto, na aeronave, bem como das certificações dos pilotos. E o tipo de sistema de pouso por instrumentos que usaremos depende das condições climáticas que estamos enfrentando. As abordagens do sistema de pouso por instrumentos são classificadas em categorias CAT 1, CAT 2 e CAT 3. E à medida que os números aumentam, a precisão melhora e, portanto, o mau tempo e a visibilidade que podemos lidar também melhoram. Mas para realmente fazer um pouso externo onde a aeronave toca a pista sozinha, precisamos fazer uma abordagem de sistema de pouso por instrumentos de categoria 2 ou categoria 3. Em um Boeing 737, isso envolve o uso de ambos os sistemas de piloto automático se apoiando. Como mencionei, a aeronave, o aeroporto e os pilotos precisam manter sua certificação para tornar essas operações possíveis. No entanto, estas são apenas as categorias gerais de abordagem sistema de pouso por instrumentos disponíveis. Existem mais subcategorias de Autolands da categoria 3, como a categoria 3 Alpha, categoria 3 Bravo e, teoricamente, a categoria 3 Charlie. Em um Autoland da categoria 3 Alpha, a aeronave basicamente voará sozinha até a pista, fará o flare automaticamente e então pousará. Mas depois, o piloto que está voando precisa manter o controle direcional da aeronave usando os pedais do leme. Nessa abordagem, desconectaríamos o piloto automático após o toque e conduziríamos a aeronave pela pista. E esta é de longe a abordagem de categoria 3 mais comum. Mas então temos a categoria 3 Bravo, onde o piloto automático permanece conectado e manterá o controle direcional após o pouso e durante a rolagem. A categoria 3 Charlie é essencialmente a mesma que a categoria 3 Bravo, exceto que com um 3 Bravo ainda precisamos ser capazes de ver um pouco da pista ou suas luzes antes de pousarmos, o que não acontece em uma categoria 3 Charlie. Isso significa que, teoricamente, com a categoria 3 Charlie, você pode não conseguir ver nada após o pouso. Aterrorizante, para dizer o mínimo, mas na prática, pelo que eu sei, a categoria 3 Charlie realmente não existe. Porque com uma visibilidade tão baixa, até mesmo sair da pista e ir para um lugar de estacionamento seria quase impossível. E além disso, haveria sérios problemas com veículos de incêndio e resgate chegando com segurança a uma aeronave sob essas condições, se fosse necessário. A propósito, deixe-me saber nos comentários aqui embaixo se houver algum novo desenvolvimento sobre isso, porque eu posso ter perdido algo. Então apenas me diga e, enquanto você está aí embaixo, certifique-se de deixar um like e se inscrever no canal também. De qualquer forma, o ponto aqui é que, como tenho certeza de que você já adivinhou, o dispositivo que permite ao piloto automático manter a linha central da pista após o toque durante um pouso de categoria 3 Bravo é o atuador de orientação de deslocamento, que é um complemento que permitirá ao piloto automático trabalhar diretamente com o leme. Mas o fato é que, dos muitos milhares de 737 NGs e MAXs em serviço hoje, apenas uma fração deles está configurada para poder fazer pousos de categoria 3B. E, portanto, a maioria dos 737 não possui esses atuadores de orientação de deslocamento. As companhias aéreas escolhem fazer isso por diferentes razões, principalmente custo e infraestrutura aeroportuária disponível e, possivelmente, procedimentos específicos da empresa. Para consistência no treinamento, as companhias aéreas geralmente mantêm suas frotas configuradas para que todas as aeronaves usem os mesmos sistemas e procedimentos. Então, lembra quando eu disse que o 737 MAX 8 envolvido neste incidente foi originalmente construído para uma companhia aérea diferente que nunca o pegou? A companhia aérea Air Italy havia encomendado suas aeronaves configuradas para abordagens de categoria 3 Bravo, equipadas com todos os sistemas necessários para tornar isso possível. No entanto, como se vê, a United Airlines não usava esse sistema em sua frota de 737. Quando a United decidiu adquirir este Boeing 737 MAX e outros similares, solicitou à fabricante que desativasse a capacidade de categoria 3B. Mas mesmo que isso tenha sido feito, o atuador de orientação de lançamento não foi completamente removido do mecanismo do leme. Em vez disso, o sistema permaneceu no lugar, desativado,
mas ainda conectado ao resto do mecanismo do leme. Agora, não sabemos exatamente que tipo de abordagem a tripulação da United estava fazendo neste caso, mas isso realmente não importa, porque, mesmo que não estivesse ativado, o atuador de orientação de lançamento com defeito ainda fez com que o resto do sistema de leme ficasse preso na mesma posição neutra em que estava durante o voo. Após o voo de teste seguinte ao incidente de fevereiro, o atuador de orientação de lançamento foi removido. A aeronave foi testada novamente, desta vez sem problemas no sistema de leme. Basicamente, problema resolvido. Após mais verificações, a United finalmente retornou a aeronave ao serviço em 22 de fevereiro, 2 semanas após o incidente. Mas o que realmente aconteceu com aquela peça? Bem, como se vê, a peça literalmente congelou na posição. Parece que a umidade entrou na peça, que então congelou quando submetida às baixas temperaturas na altitude de cruzeiro. Depois disso, as tolerâncias na peça eram suficientemente apertadas para travar tudo até que força suficiente fosse aplicada para libertar. Como mencionei, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes submeteu a peça defeituosa a temperaturas extremamente baixas no solo, confirmando o problema. Ao repetir o teste com um atuador de orientação de deslocamento idêntico de outra aeronave, o mesmo ocorreu. Para ser claro, porém, isso não era um problema com o design do atuador de orientação de deslocamento. A umidade não deveria ter entrado na peça em primeiro lugar, e a razão pela qual entrou foi porque o componente não havia sido montado corretamente. A Collins Aerospace relatou posteriormente que um rolamento selado foi montado incorretamente durante a produção desses atuadores, deixando o lado não selado mais suscetível à umidade que pode congelar e limitar o movimento do sistema de leme. A Collins também notificou a Boeing que o mesmo problema de montagem pode ter afetado um total de 353 atuadores de orientação de rollout, que a empresa havia entregue à Boeing desde 2017. O fato de isso remontar tão longe significa que as aeronaves afetadas podem incluir os 737 MAX e os 737 NGs mais antigos. Parece que a United Airlines tinha um total de 9 Boeing 737 MAX 8 com a peça defeituosa instalada, sendo esses os únicos jatos com esse problema específico nos Estados Unidos. De acordo com Dominic Gates, no Seattle Times, companhias aéreas nos Estados Unidos, na verdade, receberam mais 16 737 com as mesmas peças afetadas, mas esses jatos foram alugados para outras companhias aéreas fora dos Estados Unidos. Mas nem o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, nem a Boeing, revelaram até agora quantos dos 353 componentes afetados realmente chegaram a aeronaves operacionais. Alguns deles ainda podem estar guardados em gavetas usadas para peças de reposição, por exemplo. Mas em 30 de setembro, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes afirmou que até 40 companhias aéreas fora dos Estados Unidos poderiam ter aeronaves com essas peças instaladas. Agora, desde esse incidente, a United removeu esses componentes do restante de sua frota e, como eu já disse, o relatório provisório identificou o papel dessas peças. O objetivo era fornecer tempo suficiente já em março para que as aeronaves afetadas em todo o mundo fossem retiradas de serviço e corrigidas. Mas isso, é claro, supondo que todos os operadores de 737 no mundo realmente saibam que suas aeronaves têm essas peças. Por isso, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes quer mais ação sobre o assunto, ressaltando que outras 2 companhias aéreas tiveram problemas similares com os 737 em 2019. Por sua vez, a Boeing declarou que informou os operadores afetados do 737 sobre esse possível problema e eles já fizeram isso em agosto. Mas apenas passar essa informação não é tudo o que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes quer da Boeing sobre esse assunto. Porque outro pedaço interessante de informação que veio do alerta urgente de segurança do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes em setembro envolve o que nós, os pilotos, realmente devemos fazer se nos encontrarmos com um leme preso como esses pilotos da United fizeram. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, especificamente, teve problemas com as orientações da Boeing sobre esse assunto, porque o manual de voo do 737 diz que, se os pilotos se depararem com um leme preso ou restrito, eles devem superar o sistema preso ou restrito usando força máxima, incluindo um esforço combinado de ambos os pilotos. Agora, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes apontou que essa orientação está longe de ser ideal
se o problema for descoberto durante a rolagem de pouso. Como tenho certeza de que a maioria de vocês pode ver, dar ao avião um chute forte e repentino, cheio de leme, logo após o toque, pode realmente causar uma perda de controle e uma saída de pista no pior cenário, se os pilotos tivessem sucesso em desbloquear o leme. Agora, também vale a pena mencionar que a maioria dos 737 só tem um leme do lado do capitão do cockpit. E isso significa que, se fosse o primeiro oficial quem estivesse pilotando quando o incidente aconteceu em fevereiro, manter o avião na linha central usando o leme teria se tornado muito mais difícil. Ambos os pilotos teriam que reagir super rápido, passando os controles e depois decidir continuar o pouso ou dar a volta, dependendo do que achassem mais apropriado. Então, em vez de enfrentar essa situação potencialmente confusa, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes quer que a Boeing apresente respostas alternativas ao uso de força bruta para desbloquear o leme e também varie essas respostas, dependendo se o problema aparece durante o voo ou durante a rolagem de pouso. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes quer que a Boeing e a Administração Federal de Aviação garantam que tripulações e companhias aéreas fora dos Estados Unidos saibam desse problema e ajam para evitar que isso ocorra novamente. Mas a principal conclusão é que este não é um problema que a indústria soube pela primeira vez em setembro, quando saiu a recomendação urgente de segurança do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Em vez disso, durante os meses desde que o incidente da United aconteceu, este problema deveria ter sido resolvido na maioria dos casos, e não era especialmente difundido para começar. Agora, precisaremos aguardar o relatório final sobre o incidente para aprender mais detalhes sobre a falha das peças afetadas e obter as respostas definitivas da Boeing e da Administração Federal de Aviação. Mas eu ficaria surpreso se eles variarem muito do que já vimos. Agora, espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha achado estas explicações tranquilizadoras e fáceis de entender, porque é exatamente isso que minha equipe e eu estamos tentando fazer com todas as notícias de aviação que estão saindo. E se você quiser apoiar nossa causa e também ter uma prévia dos nossos vídeos e até dar sugestões sobre eles, então por favor junte-se à nossa equipe no Patreon acessando patreon.com/join/mentorpilot. Nossa recente campanha ultrapassou 4.000 Patreons, o que significa que agora conseguimos contratar mais roteiristas, o que levará a mais conteúdo para vocês. Mas se conseguirmos ultrapassar 5.000, eu tenho um novo canal que adoraria lançar. Então, tenha um dia absolutamente fantástico onde quer que você esteja e te vejo na próxima vez.